Glória a Deus. Bora lá então, gente. Com alegria, meu coração muito alegre, que eu estou desde o ano passado tentando trazer este homem de Deus e por misericórdia, aprove ao Senhor e eterno Deus trazê-lo aqui nesta manhã para nos trazer algo da parte de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usá-lo como tem usado. Amém? Por favor, pastor Walisson Simões, homem de Deus, suba aqui. Você pode se colocar sobre seus pés. Glória a Deus pela sua vida. Levante as suas mãos aos céus e lance uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Walisson, gente. Isso. Glória a Deus por isso. E bem forte, em alto e bom som, diga: bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Fala, pastor Walisson, prega a palavra. Nós amamos a palavra de Deus. E quem está feliz faz o quê? Glória a Deus. Irmãos amados e queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Poder se assentar. É uma alegria imensurável poder servi-los nessa manhã, tendo essa grata honra de poder estar aqui convosco, nesse propósito tão maravilhoso que vocês estão inseridos, em aprender, em mergulhar nas Sagradas Escrituras. Minha gratidão ao nosso querido pastor pela honradez, ao querido pastor Marcelo pela confiabilidade, pelo convite. Me perdoe, eu queria estar com vocês antes, mas devido a essa correria de agenda não foi possível, mas muito obrigado pela paciência e compreensão. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Agradecer pelos meus filhos espirituais que aqui estão, querido Igor, pastor Wanderson também, que me acompanha agora nessa manhã. Tivemos um momento de bate-papo com os homens lá na igreja, um exército de homens, ministrei lá e já vim direto para cá. Até peço perdão pelo horário que eu cheguei aqui. Mas eu quero partilhar com vocês um texto, fazendo uma análise não tão aprofundada na questão escatológica, mas um panorama, mais ou menos, sobre a vida de Noé. Então, os que trouxeram o exemplar, abra comigo, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 14. Termina meia-noite, é isso, pastor? Então tá bom. Só para me atualizar aqui. Agora ele deu glória a Deus certinho. Agora ele está redimido. Gênesis capítulo 6, versículo 14, todos acharam? Diz assim: tu farás uma arca de madeira ou tábuas de cipreste, em algumas versões está gofer, e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Para mim, o capítulo 6 é um dos capítulos mais dolorosos da Bíblia Sagrada. Porque vai mostrar para nós uma geração que está totalmente mergulhada em uma decadência tanto moral, espiritual e social. Após a queda dos nossos pais no Éden, o pecado que se introduziu foi desencadeando a falta da percepção, aonde trouxe ao homem a capacidade de fazer suas inferências e não saber mais discernir entre o bem e o mal. O capítulo 6 marca, nos primeiros versículos, a retirada do Espírito. Isso mostra como estava comprometida aquela geração. É uma geração que está mergulhada em tal ponto que Deus decidiu retirar o seu Espírito. O capítulo 6, além de revelar para nós todo esse cenário, vai trazer para nós uma problemática. No verso 6 diz assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. É claro que isso, quando você faz uma leitura, você faz pergunta ao texto. E qual é a pergunta que você faz? Deus se arrepende? A expressão está aí, Deus se arrependeu.
Eu pergunto aos senhores, Deus se arrepende sim ou não? Lê o texto, o que está escrito aí. E Deus? Pergunto de novo, Deus se arrepende sim ou não? Não. A gente não podemos fazer a leitura de uma forma literal. Há uma linguagem na teologia que nós chamamos de antropopatismo. Antropos, homem. Patismo tem a ligação com sentimento. Se nós pensarmos que Deus se arrepende, chegaremos à conclusão que Deus erra. Aí eu pergunto aos senhores, Deus errou quando entregou a chave do paraíso na mão de Adão? Sim ou não? Sim ou não? Deus errou quando escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel? Sim ou não? Jesus errou quando escolheu Judas para ser o seu discípulo? Sim ou não? Então o problema não está naquele que escolhe. O problema está no escolhido. Vou de novo para você dar um glória a Deus. Você já tomou café, hein? O problema não está naquele que escolhe. O problema está no escolhido que não é capaz de corresponder à expectativa daquele que o escolheu. Então é mais profundo do que isso. Porque se chegarmos a pensar que Deus se arrepende, chegaremos à conclusão que Deus erra. E Deus não? Perfeito. Então, Deus observa a terra, analisa a sua geração. O sentimento que ele tem não é de arrependimento, é de decepção. É quando aqueles que foram criados para um propósito não estão correspondendo a esse propósito. Deus então determina uma sentença: eu vou destruir toda a raça humana. Só que no mesmo capítulo que Deus está observando a terra, Deus observa a terra e encontra um homem. Capítulo 6, verso 8. O nome dele é significa conforto e alívio. Deus encontra um homem que está andando na contracultura daquela sociedade porque decidiu viver uma aliança com Deus. Então Deus escolhe, o chama, o vocaciona para ser o pregador da justiça. E é interessante você analisar que a ideia de Deus é destruir todos. Mas Deus decide preservar alguém porque decidiu andar na contracultura da sociedade e viver uma aliança com Deus. Deus então estabelece a partir desse homem um grande projeto. Repita comigo, projeto. Olhe para mim. Isso é a prova cabal que quando Deus quer fazer algo na terra acontecer, Ele não precisa de uma multidão. Ele não precisa de uma denominação. Ele precisa apenas de um coração. Vocês estão comigo? Diga amém. Me lembro de Charles Randall Spurgeon, quando ele estava pregando um grande auditório, pastor Wanderson. E ele dizia para aquele auditório que a terra ainda não sabia o que Deus poderia fazer na vida de um homem que se entrega a ele sem reserva. Nos últimos bancos, quem estava lá? Dwight Moody. Ouvindo o sermão, disse: não é possível. Eu quero ser esse homem. Foi para casa, dobrou o joelho e disse: Deus, se o Senhor falou na boca de Spurgeon e é verdade, a partir de hoje eu me entrego ao Senhor sem reserva. Ele dorme de um jeito, levanta do outro, para se tornar um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra. Se tiver aqui um coração disponível, você vai ver o que Deus pode fazer na Zona Leste, nessa comunidade, através de vocês. Deus então começa um projeto a partir de quem? Noé. Se não fosse o projeto, a destruição seria total, mas se torna parcial porque Deus começou um grande projeto. Eis a razão porque você está aqui. Era para você estar destruído, debaixo de 7 palmos, mas não está, porque Deus começou na sua vida um grande... Toca na mão de alguém e diga: Deus tem um projeto na sua vida. A razão porque você está aqui não é porque você é bonito, cheiroso. Hoje é sábado, você sei que você tomou banho. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com os seus méritos. Tem a ver com graça. Ele escolheu você para começar um grande projeto. E é interessante que já podemos exaurir algumas lições aqui. A primeira verdade que podemos observar, que embora Noé vá executar o projeto, ele não é o dono do projeto. Quem dá a planta? Quem dá a maquete? Quem dá as instruções? Então, por mais que ele é parte da execução, ele não é o dono. Ele é coparticipante, mas não é o dono. O dono do projeto é...
Então eu não posso me vangloriar por aquilo que eu estou executando, porque eu não sou dono de nada. Tudo é dele, para ele, são todas. Então, com toda educação, eu não sei, talvez aqui não tenha, mas lá na Ifatá tem muitos peitos de pomba. Muitas últimas Coca-Cola do deserto. Mas diga para ele, nada é teu, tudo é dele. Se ele te levantar, não vai ser para sua glória, nem para sua honra. É para a honra e glória dele. Se ele te usar, não será nada a ver com você. Tem tudo a ver com... Então a primeira verdade está aqui. Embora Noé vai fazer a execução, ele não pode se vangloriar, porque ele não é o dono do projeto. Então o dom não é seu. Chamada não é sua. Tudo veio do alto. Tudo veio de Deus. E Deus vai dar as minúcias do projeto. Verso 14 que lemos, a expressão é, tu farás. Repita comigo, tu farás. Quando Deus diz isso, Ele está dando uma ordem imperativa. Deus não está chamando Noé para pensar, raciocinar e nem discutir. Deus está chamando Noé para obedecer. Porque tem culto que Deus vem trocar uma ideia com você. Bater um papo. Mas tem culto que Ele vem mandar. E já dizia mamãe, manda quem pode. Você já sabe essa linguagem, né? Deus não chama ele para pensar, nem raciocinar e nem para discutir. Deus chama ele apenas para obedecer. Tu farás. Essa expressão retira de Noé qualquer possibilidade que ele tenha de transferir essa missão. Deus não está dando para ele opção. Deus está dando para ele uma ordem. Porque um escolhido não tem opção de escolha. Mas você talvez seja meio calvinista e diz, Senhor, eu sou predestinado ou tenho livre-arbítrio? Pode tomar água ou não? Hã? Mas olha que interessante. Cafezinho maravilhoso, hein? É para mim ir devagar, né? Olhe para mim. Talvez você pense, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu digo, será que você tem mesmo livre-arbítrio? Sabe o que eu entendo como livre-arbítrio, Wanderson? É que antes de você aceitar Jesus, você ia para onde você? Fazia o que você? Pisava onde você? Mas depois que você passa pelo Calvário, você entende aquilo que Paulo disse. Não vivo eu mais, mas Cristo vive. Então significa que o meu eu morreu. Se o meu eu morreu, já não vou para onde eu? Não faço o que eu faço o que ele? Pastor, me dá um exemplo. Tudo bem, Jonas capítulo 1. Recebe uma comissão, uma missão, uma ordem. Vá a Nínive e prega contra. Exaltino Filho vai dizer que ele é o primeiro profeta a se rebelar contra Deus. Ele contraria essa ordem e decide ir para outro lugar, Tarsis. Para uma parte da Espanha, uma viagem que duraria mais de um ano, e um lugar onde a voz de Deus ainda não tinha chegado lá, ou seja, a mensagem ainda não tinha sido pregada. Ele está dizendo, eu estou indo para um lugar onde essa voz não vai me incomodar. Eu estou indo para um lugar onde essa voz não vai me achar, não vai me perturbar, não vai me incomodar. Capítulo 1 ele não ora, capítulo 1 ele escolhe, capítulo 1 ele faz o que ele quer, capítulo 1 ele decide, capítulo 1 ele sai da tribo de Zebulon, de Gate a Fé, desce para Jope, compra passagem, entra no navio, até então tudo está dando, mas nem tudo que está dando certo significa que está de fato certo. Nem tudo que está dando aparentemente certo significa que Deus está aprovando, na realidade Ele está te dando corda. Olhe para alguém e diga, Deus dá a linha, mas não solta o carretel. Ele só quer ver aonde você. Capítulo 1 ele decide, capítulo 1 ele não ora, capítulo 1 ele faz o que ele quer. Mas o capítulo 2, a primeira expressão é qual? E Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Dentro do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha? Peraí, capítulo 1 ele orou? Mas no capítulo 2 a primeira coisa que ele está fazendo é o quê? E por que ele está orando agora? Se no capítulo 1 ele não orou?
É porque no capítulo 1, versículo 4, diz assim: e Deus mandou no mar uma grande tempestade. Tempestade na Bíblia fala do que, irmãos? Luta, prova, dor, sofrimento, angústia, tribulação, privação, adversidade, tudo que você achar aí. Pergunta aos senhores: Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para o altar? Deus sabe ou não sabe trazer você de volta para a presença, para a posição, para a função e para a missão? Eu estou falando com Jonas aqui que estão fugindo, se escondendo, negligenciando, se omitindo do chamado. Mas eu tenho uma palavra: Deus vai trazer você de volta. Dr. Ernesto Trent vai dizer no seu livro que as lutas da vida é a constante voz de Deus, frequentemente a voz de Deus nos chamando. Porque o altar te chama. Toca na mão de alguém e diga: o altar está te chamando. Mas talvez você seja alguém que diga assim: Velho Testamento para mim não serve, pastor. Então vamos para o Novo. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: e obrigou Jesus que os discípulos entrassem para dentro do... Se Jesus obrigou, vocês são inteligentes. Significa no mínimo que eles não queriam, mas você até não quer, mas não quer dizer que você não vai. Jonas foi ou não foi? Depois da morte de Moisés, Josué tem a missão de assumir a responsabilidade de liderar o povo. Ele não quer. Mas Deus disse: tu farás com que esse povo entre na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Tu farás. Ô Sara, tu terás um filho. Ah, mas dá H, porque eu não posso, mas H pode. Porque a gente tem a mania de ver capacidade nos outros e não ver capacidade. Mas a cabeça que Deus escolhe, Ele não erra. Se Ele escolheu você, é porque Ele viu qualidade em você que você não enxergou em você mesmo. Mas Ele está dizendo: para de desculpa, porque você vai. Ô Jeremias, te chamei em Anatote. Não vai seguir a linhagem do seu pai, porque eu te chamei para você ser um nabi, ou um profeta. Mas eu não sei falar, não passo de ser uma criança. Não diga isso, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu mandar você falar, dirás. Ou seja, você não tem escolha. Eu preciso que você diga isso para alguém. Toca na mão dele com todo carinho, diga: tem café daqui a pouco, viu? Diga: você não tem escolha. Posso seguir, gente? Tu farás uma arca de madeira de cipreste. Quando você pega o termo cipreste ou gofer, quando você busca isso no original do hebraico, não há um consenso entre os estudiosos sobre essa madeira. A madeira mais específica aí se aponta para a mesma madeira que foi construída a Arca da Aliança, chamada acácia. Repita comigo: acácia. E isso assusta. Pergunte por quê? Porque Deus poderia ter escolhido a madeira chamada carvalho, uma excelente madeira. Cedro do Líbano, que é uma excelente madeira. A madeira chamada palmeira, não palmeiras, porque palmeiras não tem mundial. Escapou. Eu perdi a agenda hoje, hein? Irmão, foi mais forte do que eu, escapou. Me perdoe. Vocês me perdoem. É a primeira vez que eu estou aqui, pastor, me perdoa. Olhe para mim. Mas ele escolhe uma madeira chamada acácia. E por que assusta? Porque se você observar, é a pior madeira que existe. Uma madeira cheia de nós, tronco retorcido, cheia de lacunas, que fala muito da nossa personalidade, mas prova uma coisa também. Pergunte o quê? Que Deus é apaixonado por aquilo que não presta. Eis a razão por que eu estou aqui e você está aqui. Aqui é uma grande reciclagem. Os improváveis estão aqui.
É aquilo que Paulo disse. Deus escolheu as coisas desprezíveis, loucas desse mundo. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 27. Para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Deus olhou para você e disse: é Ele que eu quero. Que amor é esse? Só que tem um detalhe na cássia. Pergunte qual? Na extração. Se você cortar ela no tronco, a bicha é tão ruim que ela volta a crescer de novo. Aí você entende por que muita gente dá trabalho aqui, porque foi cortado no tronco. Ele está aqui, mas a raiz continua. Escapou, irmão. Mas olhe para mim. Só que Jesus não é aquele profissional da área da construção civil, que eu não sei se aqui tem, mas lá tem. Você contrata ele, ele começa e não. E pior, se pagar adiantado, já era. Ele vai para a casa do vizinho, mas não termina a sua casa. É vingança, é isso, né? Eu senti a vingança. Mas olhe para mim, só que Jesus não deixa nada inacabado. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra. Então o que ele começou, ele vai. Perfeito. Olhe para mim. Deus diz assim: eu quero a madeira de acácia e tu calafetarás com betume. O que é o betume? Betume é a mistura do barro com o piche que formava um tipo de argamassa. A construção que Moisés teria que fazer é uma construção de madeira. Vocês são inteligentes. Vocês sabem que uma madeira e outra, na junção dela, é comum ter brechas. Aí Deus está dizendo: eu quero que, após você construir, calafete, ou seja, reboque a arca. Porque o projeto é grande, mas não pode ter. Projeto é grande, mas não pode ter. Projeto é grande, mas não pode ter. Então reboca. Projeto é meu, mas quem fecha a brecha é você. Projeto é meu, mas quem fecha a brecha é você. Porque não adianta ter um projeto grande se ele estiver comprometido, cheio de. Então reboca a arca, Noé. Feche todas as brechas. Porque isso nos leva ao entendimento que por maior que Deus tem coisas grandes conosco, se nós não fecharmos a brecha, pode comprometer todo o projeto. Porque se Noé não tivesse rebocado a arca, quando chegasse o dilúvio, o que faria com a embarcação? Iria a... E por que tem muita gente afundando? Escuta. Poder não controla o caráter. É o caráter que controla o poder. Por isso você vai ver um Sansão cheio, com força, ousadia, pegando queixada, matando, pegando portão de Gaza, tonelada, destruindo. Mas um homem cheio de brechas. Então, o poder não controla o caráter, mas o caráter controla o poder. Por isso, para Deus, o que é importante não é o que você faz, é quem você é. Porque o que você faz atrai os homens, mas quem você é atrai a Deus. O que você faz tira aplausos da terra, mas quem você é tira aplausos do céu. O que eu faço está ligado ao meu dom, minha aptidão, minha habilidade, meu talento. Mas quem eu sou tem a ver com a minha essência. Por isso a revelação de Jesus para a mulher samaritana foi qual? O Pai procura os verdadeiros. Não é adoração em primeiro lugar. Adoração está ligada à minha performance, à minha habilidade, ao meu dom. Mas eu estou preocupado. O que eu quero, em primeiro lugar, é o adorador. Porque eu posso pular, pregar, rodopiar e ser um picareta. E escapou, irmão. Aí Deus está ensinando a Noé: eu quero que você reboque a arca. Mas não esqueça desse detalhe: reboque por fora, mas por dentro também. Repita comigo: por fora e por dentro também. E por que Deus está dizendo isso? Porque tem gente que é bonito por fora, mas é ridículo por dentro. Tem gente que se olha por fora e diz: é um anjo, é um querubim, é um serafim, é um arcanjo. Mas por dentro é um demônio. Aí dá problema, irmão. Então ele está dizendo: o que está fora não pode contaminar o que está dentro. Porque o betume também é uma seladora que faz uma blindagem para inibir
proibir que aquilo que está fora contamine aquilo que está. Então você precisa guardar o seu coração. Provérbios 4, 23 e 24 diz assim: sobre tudo que você deve guardar na vida, guarde o seu, porque dele é a saída para a vida. Tudo bem até aqui ou estão passando mal? Posso continuar? Capítulo 7, verso 1. Deus volta a falar com Noé. A arca está pronta. E Deus diz para Noé: entra tu e a tua casa dentro da... É interessante, pastor Marcelo, que o projeto começa com quem? Com Noé. Mas não para em Noé. Alcança toda a sua? Isso é fantástico. E eu já libero uma palavra sobre a tua vida. Você acredita? O projeto começou em você, mas vai alcançar toda a sua família. A sua família não vai ficar de fora do pronto. Noé pregou muito, sim ou não? Quantos anos Noé pregou? Mais de 100 anos, sim ou não? Pergunta ao Senhor, quantas almas Noé ganhou do lado de fora? Ih, irmão, fala comigo. Quantas almas Noé ganhou do lado de fora? Quantas ele perdeu do lado de dentro? Se você perguntar para mim, pastor, como pregador da justiça, Noé teve sucesso ministerial? Digo 100%. Porque o maior ministério do homem não começa fora. O maior ministério do homem começa? Aí você quer fazer missão lá na Ásia, na África, e não conseguiu fazer missão dentro. Porque quando você cuida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, você está fazendo também a obra de Deus. É que você não entendeu isso. Irmão. Posso seguir? Capítulo 7, verso 7. Quem entra na arca? Vamos lá? Me ajuda? Noé? Seus filhos? Quem? Vamos lá. Noé, esposa, filhos. Repita comigo, as noras. As noras entraram. Para a tristeza da sogra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Só uma coisa, e principalmente aos solteiros, porque tem gente que quer casar com o filho de Noé, mas não quer entrar dentro da arca, né? Não, isso é para culto de jovens, né? Isso é para culto de jovens. É que Deus está dizendo, o que eu preparei para você não está fora da arca, está dentro. Deixa isso para outro dia, Capítulo 7, verso 16. Entra todo mundo na arca. Aí o texto diz assim: e o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta? Isso vai contraditar com aquilo que nós cremos. Quem fechou a porta? O diabo? Mentiroso? Fofoqueiro? Macumbeiro? Não. Foi quem? E por que contradita? Porque a nossa expectativa quando chegamos aqui é que Deus vai abrir, mas nós não estamos preparados para ouvir que Deus vai fechar. Mas Ele mesmo disse: a porta que eu abro, mas a porta que eu fecho. Então teu Deus é o Deus que abre, mas é o Deus que também. Só que a gente está só preocupado no momento que Deus vai. Mas olhe para mim, se Deus não tivesse fechado a porta quando chegasse o dilúvio, o que aconteceria com Noé e a sua família? Então aquilo que você está tendo com prejuízo, Deus está dizendo é livramento. É preservação. Porque se Deus não tivesse fechado a porta, Noé teria morrido juntamente com a sua. Então Deus, para não ver ele morrer, Deus fecha a... Porque Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Não, toca na mão de alguém. Isso aqui, você tem que ter uma hashtag. Toca na mão de alguém. Diga para ele: Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Ou melhor, vou mais a fundo. Deus prefere te ferir do que te perder. É melhor você ter a porta fechada, mas na mão de Deus, do que estar ganhando um rio de dinheiro com a porta aberta, mas na mão do capeta. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Capítulo 7, verso 18. A água crescia de sobremaneira. Aí o texto diz: e a arca andava. Repita em alto bom som comigo: a arca andava. Isso é muito louco. Pergunte por quê? Não, tá fraco. Pergunte por quê? Porque a porta está, mas a arca está. Vamos lá. A porta está,
Mas a arca está? Já valeria um glória a Deus. Se você não der, eu vou para casa a pé. A porta está? Mas a arca está? Toda vez que a porta está fechada, vem uma mensagem na tua mente: para, desiste. Porque a ideia da porta fechada é te paralisar, estagnar. Mas o texto diz que mesmo com a porta fechada, a arca está? Porque quem é o dono do projeto? Então, se o projeto é de Deus, vai. Se a tua família é de Deus, vai. Teu ministério é de Deus, vai. A chamada é de Deus, vai. A finança é de Deus, vai. Talvez a ideia do diabo com as portas fechadas na sua vida era ter feito você jogar tudo para o alto, ou estagnar, ou retroceder. Mas pelo contrário, você continua. Tinha gente de tudo aqui que poderia estar em casa, enclausurado, num quarto, chorando, choramingando, assistindo Netflix, dizendo: ó vida, ó seu, ó Deus, ó não sei o quê. Mas você decidiu estar aqui. Porque o diabo não conseguiu neutralizar a sua caminhada. Ezequiel 37, e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale. Vale aponta para um momento mais obscuro da nossa vida. Mas ele está no vale, mas no verso 2 diz assim: e ele me fez andar. Estou no vale, mas estou andando. Estou na prova, mas estou andando. Estou quebrado, mas estou andando. Estou amassado, mas estou andando. Estou sangrando, ferido, mas estou. E tem gente que chegou aqui, amassado, quebrado, arrebentado, mas está. Mas o que faz uma arca andar? O que faz, ou quem está fazendo essa arca andar? Pergunta aos senhores: quem está fazendo essa arca andar? Olha aqui para mim. Para toda embarcação, para ela funcionar, ela precisa pelo menos de alguns elementos: motor, vela, remos ou lemes. Aí eu pergunto aos senhores: a arca tem motor? Velas, lemes, remos, mas está? E o que faz essa arca andar? Está com medo de responder, né? O pastor está cheio de pigadinha hoje. O que faz a arca andar? Não. O texto responde, a Bíblia responde a Bíblia. As águas cresciam sobre modo. Então a água vinha com força, com volume, com ímpeto, batia na arca e a arca. Vamos lá? A água vinha com força, volume, com ímpeto, batia na arca e a arca. Mas quem é o maior inimigo da arca? Deu tchutchu, né, irmão? Você acordou cedo hoje. Qual é o maior inimigo da arca? A água. Mas de vez de fazer a arca afundar, fazia a arca andar. O maior inimigo, de vez de fazer afundar, fazia. Então o teu adversário não terá poder de fazer você naufragar. As pancadas que ele está te dando estão contribuindo para você chegar no seu destino, no seu propósito. Amém? Capítulo 8, verso 4. Eu disse que é um panorama só. Diz assim: e a arca repousou nas montanhas de Ararat. Mas antes dessa observação, eu pergunto aos senhores: quanto tempo durou o dilúvio? É muita gente, poucas vozes. Pergunto de novo: quanto tempo durou o dilúvio? Não. 40 dias e 40 noites só foi chuva. Noé, capítulo 7, ele entra na arca com 600 anos. Ok? Capítulo 7, verso 6, ele entra na arca com 600 anos. Capítulo 8, verso 13, ele sai da arca com 601. Então, o dilúvio durou em torno de 1 ano e 10 dias aproximadamente. Muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Mas quem estava dentro da arca? Me ajuda? Só? Quem? Tinha cavalo lá?
Tinha jumento lá? Tinha anta lá? E cobra? Tinha coral lá? Naja? E jararaca? Tinha ou não tinha? Pergunta aos senhores, aquela arca tinha suíte, lavabo, banheiro? Então, durante um ano, todo mundo urinando e defecando no mesmo? Se alguém, tem nordestino aqui? Uma, duas, só isso? Todo mundo é paulista aqui? Hã? Tem nordestino aqui mais? Só essas duas? Mas, se alguém é aperrenhado, dizendo, eu não suporto mais esse cheiro, não suporto mais o odor, não suporto mais essa arca, não suporto mais esses animais, quisesse sair do lado de fora, pular fora. Se essa pessoa olhasse do lado de fora, o que ela enxergaria do lado de fora? Hã? Não, o dilúvio não foi regional, foi mundial, e exterminou toda a raça. Além de ver a água, enxergaria corpos em decomposição, destruição total, apontando para o juízo, para a sentença de Deus. Então, automaticamente, essa pessoa olhando lá de fora, chegaria a uma conclusão. Qual é? Aqui está ruim. Aqui está ruim, mas lá fora está? A igreja é uma grande arca, que também está cheia de animaizinhos. Pastor, você vê daí e fala, está me chamando de animal aqui, está tirando, pastor. Tirando a quebrada aqui. Espera aí. Não estou te ofendendo não. Se a Bíblia te compara como ovelha é o quê? ET? Não. É um animal. E dentro dessa arca, tem alguns animaizinhos que são dóceis e outros nem. Por que você, olhando o texto de Gálatas capítulo 5, Paulo escreve assim: irmãos, não vos mordais. Porque ele sabe que nesse ambiente tem crente com unção de pitbull. Você olha para ele e está assim, termina logo, pastor. Briga pelo congresso, briga por camiseta, briga porque não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. A igreja é uma grande arca, que está cheia de O projeto é perfeito, quem está dentro é imperfeito. A gente não pode, de alguma forma, manchar o projeto por causa de alguns animaizinhos. Que dá trabalho para o pastor Noé ter que fazer a limpeza da sujeira. Porque quando a gente chega para esse ambiente, no primeiro amor, com a ingenuidade, a gente entende, todo mundo aqui é santo. Mas ao longo do tempo, com a convivência, ele diz, não é tão santo assim. Não é tão lindo como eu imaginei. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Aí você vê alguns fazendo alguma sujeirinha, aí você fala, eu quero sair do lado de fora. Eu quero pular para fora. Aí Deus está dizendo, aqui está ruim. Mas lá fora. Porque Deus não oculta os seus erros. Isso revela a nossa humanidade. Mas o projeto revela a graça. Que mesmo que sejamos imperfeitos, a arca nos abraça. Valeria um glória a Deus, mas tudo bem. Então talvez o diabo está colocando ideia em você para você sair fora, achando que aqui só tem imperfeição. Mas eu tenho um detalhe para te dizer, como eu já falei e reforço. O projeto é perfeito. Quem está dentro é imperfeito. Então, de vez eu criticar o projeto, eu tenho que fazer como Noé, limpar. E não falar mal. Ficar na janelinha, de braço cruzado, assistindo, é fácil. Difícil mesmo é arregaçar a manga e fazer parte do projeto. Aí o texto diz, capítulo 8, verso 4. A arca repousou nas montanhas de...
Ararat. O termo Ararat no hebraico é terra santa, terra sagrada. Montanha fica embaixo ou em cima? Vem comigo. Embaixo ou em cima? Tem gente que está pensando ainda. Aonde? Montanha fica embaixo ou em cima? Mas a arca não começou em cima, começou? Mas terminou? Começou? Mas terminou? Começou? Se Ararat significa terra santa e terra sagrada, que está na parte superior, revela o nosso destino. A igreja começou em Atos capítulo 2, embaixo. Mas não vai ficar embaixo. Essa igreja vai. Por favor, levante as duas mãos lá em cima. Eu vou dar 10 segundos para você adorar a Deus aí. Só quem deseja morar no céu, faça isso agora. Adora o teu Deus nessa noite. Adora o seu Deus nessa noite. Só quem deseja esse momento. O cenário que se forma está se pavimentando o caminho para a manifestação do anticristo. Há uma geração praticamente de uma sociedade contaminada e mergulhada no profundo caos espiritual, social e espiritual. Mas Deus ainda tem os seus remanescentes, que estão aguardando ansiosamente o soar da última trombeta de Deus. E só quem acredita ainda no arrebatamento da igreja, abre a tua boca e adore a Jesus. Esse dilúvio que vai vir, vai nos levar exatamente para o lugar onde a igreja foi determinada e predestinada a morar com Jesus no céu. Vou concluir agora. Noé, ele sai da arca. No capítulo 8, verso 20, ele sai da arca e a primeira coisa que ele sente necessidade de fazer é uma coisa. E o que é? Um altar. Repita em alto bom som, Noé sentiu falta do altar. A primeira coisa que ele faz da arca foi estabelecer um altar. O altar aponta para o encontro. O altar aponta para a adoração. O altar aponta para o fogo. O altar aponta para a presença. Ele está dizendo, eu estou dentro da arca há tanto tempo, mas uma coisa que eu estou sentindo falta é de estar no altar. Porque quem nasceu para o altar não consegue viver fora dele e nem se acostumar em outro ambiente. Você nasceu para o altar. Quando Noé constrói o altar, edifica o altar e chama a Deus, o texto diz que aparece um arco. Isso, Íris não, Íris é da outra banda. Arco celeste. Vocês são fogo, gente. Olhe para mim. Capítulo 6, verso 3, a aliança de Deus com o homem foi quê? Mas agora, no capítulo 8, com um homem que edifica um altar, Deus restaurará. E é possível que Deus permitiu esse encontro entre nós para uma única finalidade: te trazer de volta para o altar, para restaurar contigo a aliança. Eu queria que você encurvasse a cabeça nesse momento. Senhor, sua mensagem foi pregada. A sua palavra não volta vazia. Eu sei que teus filhos estão em todo um tratado aqui escatológico. Eu trouxe um panorama da história de Noé. Mas eu sei que o Senhor está falando e continua a falar. Continue agindo, Senhor, em nós e através de nós.
Que teu Espírito nessa manhã possa fortalecer os teus filhos e que eles se levantem como Noés dessa geração, os pregadores da justiça, os anunciadores da verdade, que eles sejam os teus arautos para trazer a pregação, o querigma. Senhor, se revele mais uma vez, encha os teus filhos com o teu Espírito, porque assim como na parábola das 10 virgens, só quem passou pelas portas é quem estava com a lamparina cheia. Enche-nos até transbordar, incendeia mais uma vez a nossa alma, aqueça os nossos corações e não nos faça, Senhor, não nos permita se apartar de Ti. Mas assim como Davi orou, eu oro agora. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não nos lance fora da Tua presença. E não tire de nós o nosso maior bem, que é a Tua presença. Aqueça os nossos corações. Pedimos a Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos.